Boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas. Hoje, quinta-feira, dia 21 de maio. A gente começa o nosso noticiário aqui com uma notícia exclusiva que eu trouxe hoje cedo pela manhã. O Paulo Marinho, aquele empresário que fez as denúncias, de vazamento da Operação Furna da Onça para o Flávio Bolsonaro, ele que é suplente do Flávio, ele teve contas bancárias devassadas de forma informal, ilegal, é bom que se diga, por gente aqui de Brasília, gente que tem contato ali com o COAF. Como é que eu sei disso? Porque as minhas fontes disseram que houve demandas para o repasse de informações, demandas informais para o repasse de informações bancárias de dois bancos, Bradesco e Banco do Brasil. Tá? Então o Paulo Marinho, que provavelmente deve estar sendo aí retaliado, não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece. A gente tem o caso famoso do Francenildo, que denunciou o Palocci, depois violaram o sigilo bancário dele. Isso precisa ser investigado. É um absurdo que a gente esteja vivendo novamente esse tipo de coisa, que é o uso da máquina. Não sei se alguém está querendo fazer o serviço para ficar bem na fita com o governo, sem autorização, fazendo isso, ou se houve a ordem para que isso fosse feito. O fato é que isso deixa rastros, tem registro telefônico, quando tem entrada, tem acesso, tem e-mail, enfim, isso deixa um rastro e esse rastro precisa ser apurado pelo Ministério Público Federal. O Paulo Marinho esteve hoje no MPF para um novo depoimento sobre o vazamento, agora fez um depoimento mais detalhado, em outro âmbito de outra investigação. Então ele pôde, além de detalhar isso, ele entregou aí algumas informações, inclusive a nossa notícia, para que o Ministério Público investigue isso. Eu fiquei assustado só com a frase do procurador, porque ele primeiro saiu o Marinho dizendo para a imprensa: olha, estou absolutamente perplexo com a notícia de devassa nas minhas contas. Ele disse: olha, a questão que hoje me deixou absolutamente perplexo foi a notícia que eu li hoje de manhã num site prestigioso, que vem a ser esse site, que informa que estão sendo feitas devassas nas minhas contas pessoais por pessoas poderosas de Brasília. Ele disse que aproveitou o depoimento para solicitar então o procurador que tomasse providências e que aí o procurador, o Eduardo Benones, para a imprensa disse o seguinte: não, olha, ele só apresentou uma notícia que se trata então dessa devassa informal e por ser informal a gente não tem como apurar. Procurador, você está brincando, né? Então quer dizer que vocês só vão apurar o quê? Se o negócio foi feito formalmente, Se é formalmente, com ordem judicial, é legal, não precisa apurar cacete nenhum, A gente só apura aquilo que é ilegal. A gente só apura aquilo que é ilegal, então espero que isso seja apurado, porque realmente não é possível que esse tipo de coisa ainda aconteça. Deixa eu tirar aqui o som dos alertas, porque está aqui incomodando. Bom, sobre o depoimento, que aí não tem nada a ver com essa história, quer dizer, não especificamente dessa história, mas enfim, ele hoje então foi ao Ministério Público, prestou esse depoimento e explicou o seguinte: olha, na federal ontem, eles limitaram uma determinada data do interesse deles em relação à investigação e aqui o interesse foi ampliado. Por quê? Aquela investigação de ontem, o inquérito de ontem foi um inquérito sobre vazamento da Furna da Onça que foi reaberto, como eu comentei ontem no programa. Reaberto justamente em função dos dados novos, em função da denúncia dele. Já havia suspeita de vazamento da Furna da Onça lá atrás. E agora não, agora ele então prestou esse depoimento e agora prestou esse outro depoimento, porque o MPF, nessa investigação, ele está justamente buscando aí essa questão da ingerência do Bolsonaro nas contas, nas contas não, a ingerência na Polícia Federal. Quer dizer, corrigindo, é muita investigação, então vocês me perdoem. Na verdade é o seguinte: a investigação de hoje do Ministério Público Federal, ela está investigando o mesmo vazamento, a atuação da PF, enfim. Só que aí é uma outra, é uma investigação, um inquérito tocado pelo Ministério Público. A outra é da PF, que eles reabriram o inquérito que tinha sido arquivado de vazamento e tal.
E também tem o inquérito que foi pedido pela PGR. O Marinho ainda vai depor nesse inquérito, ainda a data a ser definida, tá bom? Que aí sim é o que trata da ingerência do Bolsonaro na Polícia Federal. Uma coisa que me chamou a atenção que o Marinho disse é o seguinte: ele, no depoimento de hoje, ele disse, olha, no depoimento de ontem, e aí obviamente no de hoje também, ele disse que os depoimentos dele vão ao encontro da denúncia, justamente da denúncia feita pelo Sérgio Moro. Isso são aspas do Paulo Marinho. Ele disse que o que ele está denunciando vai ao encontro daquilo que o Moro denunciou, ou seja, a ingerência do Bolsonaro na Polícia Federal, tá? Então, muito importante, a gente vai continuar acompanhando. E, para quem está aí esperando ansiosamente o vídeo, né, da reunião fatídica do dia 22, a gente acabou de publicar a notícia, ele será divulgado amanhã. Até às 5 da tarde teremos o vídeo. E aí poderemos fazer o programa, né, o Gabinete de Crise, discutir o vídeo. Esperamos que seja íntegra, né? Houve muita pressão aí. Espero que o Celso de Mello realmente divulgue a íntegra desse vídeo. Bom, vamos em frente. O Brasil hoje registrou 1.188 mortes por Covid nas últimas 24 horas. Novo recorde em função justamente que a gente tinha aquele número de 1.179 na terça-feira. Mas aí, olha como é preocupante isso aqui. O número de terça-feira, 1.179, como eu disse, conversei com vocês na terça-feira aqui, ele sempre pega um pouquinho, dos últimos dias, dos últimos 3 dias, da segunda, do domingo, do sábado, né, que tem subnotificação, fim de semana, etc. Então, você pensava assim, não é ainda o número real, né, das notificações em 24 horas, porque ele acumula essas subnotificações. Aí, na quarta tivemos 800 e pouca, e aí, hoje sim, 1.188 mortes registradas pela Covid nas últimas 24 horas. Então esse número é um número real e é assustador. Assustador. Não é possível. E a gente então ultrapassou a barreira dos 20 mil mortos. 20.047 mortos, pessoas mortas pela Covid. Até agora aqui no Brasil, mais de 310 mil casos confirmados. É muito grave, gente. Olha, inclusive vi lá no Rio de Janeiro, explodiu na Baixada Fluminense, até o governador pediu lá, fez um apelo, né? E é isso, olha, explodiu no Rio de Janeiro, São Paulo continua liderando, mais de 5.558, mais de 5.500, né? 5.558 óbitos, no Rio mais de 3.400, no Ceará 2.100, então assim, gente, por favor, se preservem, previnam-se. Não vacila, não é brincadeira esse negócio, tá? Até hoje o Brasil, isso considerando todas as subnotificações. Por quê? Porque até hoje o Brasil só fez 585 mil exames, tá? 72% foram exames laboratórios analisados pelos laboratórios centrais e nós estamos falando de testes rápidos, tá? Então é isso, 585 mil. Segundo a diretora substituta do Ministério da Saúde, a Grace Madeleine, conforme fomos adquirindo mais insumos, os nossos laboratórios foram capacitados, essa curva foi crescendo de forma geométrica, a ponto de termos hoje uma média de 7 mil exames por dia. Ainda falta muito, gente, falta muito. Para aquela previsão de 20 milhões, 40 milhões de exames, né, vocês lembram? É o que eu falo, muito blá blá blá, oficial, essas informações, né, político, governo, está sempre querendo, né, para ficar bem na foto. Mas a realidade se impõe, então assim, não adianta, eu estou acostumado com isso aqui, por isso quando eu falo para vocês, olha, faço aqui minha crítica, eu conheço essa história, então assim, realmente é desanimador, e que isso tem de servir justamente para você se precaver, né? Não dependa de governo, faça aquilo que você sabe que vai te preservar, que vai preservar sua família, seu filho. Não confie nesses números, não confie nessas orientações genéricas de falar assim, vai todo mundo, vamos para o shopping, né? Vamos para o shopping, vamos retomar as atividades, manda o filho para a escola. Isso aí, não faça isso. Enquanto a gente não tiver uma vacina, esse problema não estará resolvido. É simples.
Para vocês terem uma ideia, a Covid-19 causou mais da metade das mortes por síndrome respiratória no Brasil neste ano. Tá? Neste ano. Isso é muito importante. Ah, mas você não fala de curados? Não, a gente fala de curados, mas como falar de avião que voou e que não caiu, gente? Tudo bem, vamos lá, 2 milhões de curados pela Covid no mundo, hoje, tá certo? É ótimo, precisamos comemorar. Não tem o que comemorar, como tá aí o SECOM comemorando. Você não comemora o avião que voa, você comemora, você não comemora, você registra a morte, você lamenta quando cai, você faz de tudo para evitar que caia o próximo. É assim que se faz, é assim que se faz. Não adianta, tudo errado, foi tudo feito de forma equivocada, tá? E aí, assim, né, não é só governo federal, não, governos estaduais, todo mundo, eu já falei isso aqui outras vezes, não vou me estender. Temos uma outra boa notícia. O Hospital Albert Einstein anunciou hoje ter desenvolvido um novo teste de diagnóstico do coronavírus que permitirá a realização simultânea de até 1.536 amostras. Simultânea, quer dizer, ao mesmo tempo você consegue analisar 1.536 amostras. O volume é cerca de 16 vezes maior do que é possível processar hoje, no caso do método RT-PCR. Tá? O exame genético, de acordo com o hospital, não apresenta casos de falso positivo, que é um outro problema grave também. O preço final do teste deve ficar menor do que seu similar, hoje em torno de R$250. Muito bom, então. Mais um motivo aí. Isso sim, isso é motivo para comemorar. A ideia é de que a nova tecnologia seja usada na testagem em massa da população. O problema original de toda essa crise. Bom, aí infelizmente, vocês viram o Bolsonaro mais cedo na reunião com o Davi Alcolumbre, com o Rodrigo Maia, com os governadores. Parecia até um estadista, né? Falando calmo, tranquilo, pedindo união. Aí todo mundo ficou assim, esse não é o Bolsonaro normal, não. Deve estar tomando remédio, alguma coisa. Esse não é o Bolsonaro normal. Ficou todo mundo desconfiado, com o pezinho atrás, né? Falou assim, bom, vamos lá, vamos ver. Não fecha o dia, não termina o dia sem que o Bolsonaro seja o Bolsonaro, né? O seu principal opositor, né? O Bolsonaro ele é capaz de fazer um governo paralelo, de ouvir outras pessoas em vez do ministro da pasta. A gente vai falar sobre isso no gabinete de crise. Mas o fato é o seguinte, o Bolsonaro terminou o dia dizendo o seguinte, olha, a Câmara aprovou uma lei para obrigar o uso de máscaras. Vai para o Senado. Só que no meio do projeto está atribuindo aos prefeitos a possibilidade de multar. Aí eu acho que, com todo respeito, nós temos que convencer o povo a usar máscara e não multar. Você acha que era possível convencer as pessoas a usar o cinto de segurança sem multar? Não, não é possível. Tem um processo aí de educação. Infelizmente, a massa da população é ignorante. Ainda mais quando tem como espelho um presidente ignorante que só fala bobagem, que estimula, né, estimula as pessoas a descumprirem as normas, né? Não precisa de cadeirinha de bebê, não precisa de cinto de segurança, então não precisa de máscara também. Então, assim, como é que você vai convencer? Só realmente quando você coloca ali, faz o cara colocar a mão no bolso. Eu não concordo com vamos dizer assim, eu não gosto também desse negócio da indústria da multa, eu acho um absurdo, mas infelizmente num povo mal educado, o único jeito de você forçar isso é colocando a mão no bolso. É melhor do que prender, não é verdade? Melhor do que prender. É bom que se diga o seguinte, a pessoa que está contaminada e ela não usa máscara, ela está contaminando os outros. Então, assim, eu não quero ser contaminado por um irresponsável que entra comigo num elevador, por exemplo, e nem você, né? Imagina contaminar seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, né? Ou você mesmo, quer dizer, é preciso responsabilidade. A gente precisa, o nosso direito termina quando começa o direito do outro. Então isso é a base, né, da sociedade, é a base da civilização, respeitar o outro e cobrar, obviamente, o mesmo respeito. Mas é claro, no benefício comum. Né? E o benefício comum hoje é o quê? A preservação e o controle de uma pandemia, tá? Grave que leva à morte. Bom, vamos lá. O que mais eu destaco para vocês hoje? Assim, ainda mais nessa toada, o Bolsonaro, para não terminar o dia sendo Bolsonaro, disse o seguinte: morre muito mais gente de pavor do que do ato em si, ou seja, do que pela Covid. No dia, justamente, em que as mortes bateram esse recorde histórico, ultrapassando 1.180 mortes. É aquela velha história.
realmente o pavor mata, leva ao estresse, ao cansaço, a pessoa não dorme direito. Ninguém está dormindo direito com esse blá 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 também, não. Bom, vamos seguindo aqui. Gestão Dória. O MBL, que o pessoal chama de Tucano, foi à justiça pedir a suspensão do contrato do governo do João Dória para a distribuição de cestas básicas lá na periferia. A gente falou sobre isso, né, no outro dia. Uma das empresas contratadas é acusada pelo Ministério Público de integrar a máfia da merenda, que tem aí, parece que está no DNA do PSDB paulista. Falou em merenda, parece que os tucanos as penas eriçam. É uma coisa absurda, uma coisa maluca, é criminosa, né? Merenda, comida para criança. Tem que botar essa gente na cadeia. Não é suspender só o contrato, não. Tem que botar a mão no bolso, bloquear bens e prender os responsáveis. Condenar e prender. Tem que condenar. Bom, vamos em frente aqui. Vocês viram a entrevista do Santos Cruz? Boa, né? Falou várias verdades. Muito ali equilibrado, racional, fez críticas pontuais, não baixou o nível, manteve o nível até nas críticas ao governo, apesar do massacre que sofreu pelas hostes bolsonaristas, né, por esses alienados, esses fanáticos, manteve o respeito, manteve a postura e deu uma bela entrevista. Nessa entrevista, vou aqui só colocar os highlights para vocês. Recomendo que vocês assistam, está aqui no canal, e também os posts com os destaques no meu Twitter, @ClaudioEdantas, ou no próprio site, você procura lá na busca que você encontra o post. Santos Cruz disse o seguinte, sobre a saída do Moro. Moro representava o combate à corrupção, a perda dele é a perda dessa imagem também por parte do governo. Simples, falou tudo, né? O governo se perdeu pelo fanatismo descabido, não preciso entrar em detalhe, falou tudo. O que mais? Mais uma aqui. Sobre o governo Bolsonaro na pandemia, tinha que ter havido liderança e união nacional. O Brasil teve a oportunidade de observar o que estava acontecendo nos outros países, reunindo governadores, mostrando liderança, reunindo prefeitos, passar por essa crise com união nacional, sem problema partidário, sem politizar tudo. Mas o problema foi politizado desde o início. Teve embate do presidente com o ministro da Saúde, disputa com governadores, não houve a união necessária. Politizaram até a questões médicas, medicamento, etc. Recomendo expressamente a entrevista do Santos Cruz. Bom, destaco aqui também, terminamos, eu dei a tabelinha, mas é bom esperar, acompanhamos a cobertura, fizemos a cobertura, acompanhamos a reunião do Bolsonaro com os governadores, todos mais ou menos chegaram a um acerto de que é preciso realmente manter os vetos, só que é o seguinte, teve uma reunião prévia, e quando você vê o Davi Alcolumbre dizendo tem que vetar, Rodrigo Maia dizendo tem que vetar mesmo, né, o próprio Rodrigo Maia, vai vetar, não, tem que vetar mesmo, né, os reajustes lá para os funcionários públicos e tal, nos 18 meses, como estava previsto, etc. Enfim, quando você vê esse acerto assim, e a palavra certa é acerto, pode esperar que alguma coisa está combinada para pegar você lá na esquina. Espera que virá. Se tem uma certeza, é que eles não vão deixar barato esse negócio. Bom, a gente sabe que o auxílio aos municípios e estados custará 125 bi e que nós teremos uma economia, com o congelamento de salários, uma economia de 98 bi. Havia um equilíbrio anterior, mexeram nessa equação, já tem aí um desequilíbrio, pelo menos 27 bi, né? 25 mais 2 bi, 27 bi, um pouco menos, 125,8, enfim. Mas temos aqui uma diferença que é de bi, tá? Não é de mi não, é bilhões. O que é uma coisa também que realmente já mostra que o negócio não é sem intenção. Bom, o Moro deu uma entrevista, na verdade a Time, né, fez um perfil do Sérgio Moro com algumas declarações dele e ele deu uma declaração muito forte que a gente destacou no site hoje mais cedo,
dizendo o seguinte, olha, eu não entrei no governo para servir a um mestre, entrei para servir ao país, à lei. Sintético, síntese, simples, resumo, é isso, não há o que discutir, essa é a questão, vamos acabar com esse fanatismo, inclusive deu um cacete hoje no Lula que foi falar dos fanáticos do Bolsonaro e eu falei, e os seus fanáticos? Infelizmente vocês são, o ego de vocês é inflado pela ignorância da sociedade, porque quando o eleitor souber que ele é que sustenta o sistema, ele entender que ele é que sustenta o sistema, o Lula não vai ser eleito nem para síndico de prédio, não vai ser eleito nem para vereador. E o Bolsonaro vai seguir na mesma linha, tá? Muita gente pergunta, Cláudio, vocês mudaram tanto o jornalismo? Não, a gente teria abandonado o jornalismo se a gente ficasse calado diante desses descalabros, diante do abandono de um projeto, né, que foi colocado muito claramente na eleição. Esse projeto foi absolutamente relegado, se perdeu, o governo se perdeu, como disse o Santos Cruz na entrevista, né? Teríamos abandonado o jornalismo se tivéssemos ficado calados diante dessa tragédia, né, que é a forma como o governo está tratando essa calamidade de saúde, econômica, tudo, né, a forma como lidar, como ele está lidando com isso. Aí sim, se a gente ficasse calado, em silêncio ou passando o pano, como esses blogueirinhos aí realmente você pode dizer, não, acabou o jornalismo. Jornalismo é isso aqui. É apontar o dedo, é colocar o dedo na ferida, tá? É fazer oposição, defendendo oposição. Por que oposição? Porque quando você percebe que o governo não está mais ao lado do povo, não está mais ao lado da sociedade, não está mais defendendo a sua agenda, a agenda para a qual ele foi eleito, é porque não sobra nada, né? Então o que sobra é o quê? É o arrependimento de muita gente, é muita gente largada ao relento, né? Milhões e milhões de brasileiros que apostaram numa mudança efetiva, né? Que apostaram na consolidação, na verdade, de avanços. Não podemos nunca esquecer. A Lava Jato abriu a indignação das pessoas que fez com que o PT fosse dizimado nas urnas, né? Ela vem justamente do conhecimento que se teve das entranhas do poder, da corrupção envolvendo os poderosos da República. E quem permitiu que você enxergasse as entranhas, enxergasse os intestinos do sistema? A Lava Jato, né? Então, aí o que aconteceu? O Bolsonaro aproveitou, ele conseguiu catalisar essa indignação como uma opção viável. E o que se tem é isso aí. Está longe de ser aquilo que se esperava, né, quando o eleitor fez a opção do Bolsonaro, né? Então, infelizmente essa situação, eu encerro por aqui, a gente volta, vou aproveitar, tá uma de final aqui. O Lula ficou chateado, né, com o Ciro Gomes e aí disse o seguinte, olha, a Marina escolheu outro caminho, que Deus a abençoe, o Ciro decidiu que quer o voto de quem odeia o PT, que vá com Deus, se for possível construir um projeto para reconquistar a democracia, tamo junto, mas na eleição cada um vai tocar o seu projeto. É isso aí, briguem todos, briguem e a gente aplaude do lado de cá. Isso mostra o seguinte, a esquerda ainda está destruída, desestruturada, porque o projeto deles também acabou. Então o seguinte, quando vierem com aquele papinho, cuidado que o PT volta, não acredite, porque eles não vão voltar, né? Eles não voltarão. Por quê? Porque você não vai deixar, porque você já sabe o que é o modelo do negócio deles, né? Que acabou também com o país, com as finanças do país, que distribuiu bilhões em contas no exterior, que financiou ditaduras. A gente não esquece isso, tá? Assim como a gente também não tolera os absurdos e os abusos que estão sendo feitos agora. Então, fique tranquilo. Falta muito ainda para que toda a população desperte, mas já tem muita gente, sabe, com os ouvidos mais abertos, com o olho mais atento e com a percepção de como funciona a política, né? Quem está dentro, na maior parte das vezes, a maioria, dá uma banana para quem está fora. A gente se vê amanhã no Gabinete de Crise. Fiquem com Deus, não deixem de curtir e compartilhar esse vídeo. Até mais.